Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Boa Tudo bem noite. com vocês? Deixa eu ver aqui o chat. Boa noite. A gente podia começar tirando dúvidas do laboratório, né? Se alguém ainda tiver alguma dúvida, a gente pode, né, ver um pouquinho agora no início. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o laboratório? Eu quero, professora. Eu também tenho Pode dúvida. falar. Enquanto vocês organizam aí as dúvidas, eu vou fazer o seguinte, excepcionalmente, essa semana, a gente vai, vocês não vão precisar entregar até a sexta, vocês não podem entregar até o sábado, meio-dia, tá certo? Então, até o sábado, 12 horas, vocês podem entregar. Agora, não deixem para fazer em cima da hora, porque, geralmente, eu deixo, assim, uns minutinhos, mas meio-dia, no sábado, eu vou fechar, tá certo? Então, assim, se organizem para deixar no sábado, se for o caso, somente para subir, para fazer o upload, mas terminem tudo até a sexta, tá? Para não dar problema, tá certo? Sim, mas digam aí as dúvidas sobre o laboratório. Professora, Pode falar, eu tenho Eduardo. uma dúvida na parte da simulação. É só, eu já Certo. até coloquei no fórum, você me respondeu, mas eu não fico, eu não, eu acho que eu não sei se eu entendi muito bem. A Certo. minha dúvida é a seguinte: no roteiro você pede para verificar se a saída V alta corresponde ao sinal de entrada. Então, na hora que eu estiver explicando o meu resultado, né, porque tipo, eu vou usar o Faustad, vou plotar o gráfico e vou explicar o que aconteceu, né? Isso. Aí eu tenho que Sim, comparar desculpa. a saída, tipo, o sinal que a fonte emite até a saída, e se ele permanecer o mesmo, é porque tá certo, tá dentro da faixa. É assim, é como eu tinha falado na aula passada, né? Se fosse um filtro perfeito, né? O gráfico do ganho, digamos assim, V0 sobre VI, seria um retângulo, né? Onde ele subia na frequência inferior e descia na frequência superior, tá? Então, tudo que tivesse ali dentro, o ganho seria 1, né? Teoricamente, né? A saída seria igual à entrada. E o que tivesse fora da banda passante, né, menor do que a frequência inferior ou maior que a frequência superior, o certo seria cortar, seria ser zero. Isso é um filtro perfeito, ideal. Só que na prática não é assim. É como se fosse uma gaussiana, né? Ela sobe, ela vem, né, subindo, aí chega no valor máximo, que justamente no meio das duas frequências e desce de novo, né? Então ela não é antes da frequência inferior corta, depois da frequência superior deixa passar 100%. Não é exatamente assim, tem um trechinho de transição. Então, olha, o que a gente calculou? Né? Isso tem a ver com os nossos cálculos também. A gente calculou que quando tiver na frequência inferior e na frequência superior, o ganho é de 1 sobre raiz de 2. Ou seja, se eu entro com a frequência VI, né, a minha amplitude vai ser X. Então, se essa frequência estiver exatamente nesses limites, né, da banda passante, ou na frequência inferior ou na frequência superior, a minha saída tem de dar exatamente 1 sobre raiz de 2 a tensão da entrada. Porque foi assim que a gente calculou, não foi para o V0 sobre VI, ou seja, a amplitude de V0 sobre a amplitude de VI, dá 1 sobre raiz de 2, exatamente quando a frequência do sinal da entrada foi igual ou à frequência inferior ou à frequência superior. Aí a gente vai, né, ele vai mudando gradativamente, não é uma coisa brusca. Então, se é um pouquinho maior, a frequência é um pouquinho maior do que a frequência inferior, ou seja, dentro da banda passante, esse ganho vai dar mais do que 1 sobre raiz de 2. Se essa frequência está um pouquinho menor do que a frequência inferior, então vai ser atenuado mais ainda. Então, esse ganho vai ser menor ainda do que 1 sobre raiz de 2. Não sei se ficou claro, Eduardo. É porque a minha dúvida é mais na leitura do gráfico, sabe? Por exemplo, quando eu ploteio no Faustad, eu percebi, analisando os dois gráficos, né, as duas faixas, que é a faixa de entrada e a da saída, eu percebi que a tensão que sai da fonte é de 100, né? 100 volts. Da entrada, certo. A da entrada. E na saída, ela fica 99 e alguma coisa. Certo, mas para que frequência? Para a frequência mediana.
Certo. Então, teoricamente, é o que eu estou dizendo a você. Tá certo. Se você bota uma frequência dentro da banda passante, tende a dar um ganho maior do que 1/2. Se der, você considera que ele passou o sinal, entendeu? Agora entendi. Né? O No caso, máximo que é você vai menor, aí vai chegar... dar menor, né? Se for Isso. abaixo da inferior, vai dar menor assim, o valor Se tiver aonde, desculpe. abaixo da inferior. Aí tem que dar um ganho menor do que 1/2. Aí o Entendi. meio da banda vai dar justamente o 100%. Entendeu? A gente fez Entendi. o cálculo para isso, na verdade. Então, se eu boto uma frequência bem no meio da banda passante, vai ser justamente o meu 100%. Por isso que você achou 99,9, né? Então, assim, é como se É, fosse 100 mesmo, entendeu? eu entendi agora. Ah, é ótimo. Obrigado. Nada. Quem Professora, mais? Diga-me. eu até me botei no fórum sobre o negócio da frequência no gráfico. A senhora respondeu. Certo, Mas já no item B do tópico 2.4, que fica duas fontes. certo, Pronto. A primeira fonte eu botei igual a do tópico A, e a segunda já tá no 1/10 de FCI, eu acho. Isso. certo. Aí não aparece Aí esse segundo sinal. o sinal aparece o sinal, só que a frequência, o valor da frequência, ele não fica. Assim, eu consegui mexendo no gráfico do sinal de entrada, sabe? Aí apareceu. Não, olha só, qual é a ideia quando a gente põe aquelas duas fontes lá se somando, né? As duas em série. Que é o que acontece com os ruídos que a gente tem, né? Então, se a gente tem um sinal que a gente quer, numa frequência, né, X, aí tem um ruído que é uma outra frequência que está se somando a esse sinal. Então, eu vou usar um filtro para tirar aquele sinal que eu não quero, tá? Então, aí eu quero que vocês percebam isso, né? Nesse caso que a gente coloca as duas fontes, uma é uma frequência ok, né, dentro da banda, e o outro é uma interferência, ou seja, uma frequência diferente daquela que eu quero. Né? Por exemplo, essa é 1/10 da frequência inferior, né? Bem abaixo da frequência inferior. Teoricamente, o que é que tem que acontecer? Se você projetou o filtro certo, a fonte, o sinal da fonte que está com a frequência dentro da banda, ok, você vai ter que enxergar esse sinal lá na saída. Mas a outra fonte, que está com a frequência bem menor, na verdade, né? Ele tem que ser cortado. Ou seja, se ele tem lá amplitude 100, ele tem que estar no máximo com um ganho de 1/2, que foi o que a gente calculou. Mas como ele a frequência está 10 vezes menor que a inferior, esse ganho deve ser muito menor. A ponto de, talvez, dependendo das suas frequências, de você nem conseguir enxergar esse sinal, a amplitude dele ser bem baixinha. Não sei se você entendeu. Entendi. Mas, no caso, Diga. o sinal de entrada, eu percebi que é tipo um sinal senoidal, aí dentro do sinal senoidal já é outro. Fica para cima e para baixo. É como se o sinal senoidal fosse, como é que eu vou dizer, fosse tremido, assim, alguma coisa assim. Isso. Mas aí isso é com a frequência bem maior, não é? No caso, seria da fonte de 100 que pediu para botar, mais a fonte de 1/10 de FCI. Eu percebi isso também, professora. A minha também eu percebi isso no meu. Eu não estou entendendo direito, assim, qual é a situação, mas a gente pode fazer o seguinte, quando terminar a aula, a gente fica um pouquinho, vocês me mostram. Dá certo assim? O que é que vocês acham? Por mim, pode ser. Rodrigo, dá certo para você? Por mim, hoje não dá certo não, mas se a senhora explicar para Eduardo, aí não vai ficar gravado, eu assisto depois. Mas seria fora da aula, na verdade, assim, depois da aula, entendeu? Ah, entendi. Sim, porque tu tem aula mais tarde. Isso. Mas lembre que a gente termina a aula antes de começar a próxima, né? Sim, mas depois ver se dá certo. Qualquer Eu acho coisa. que dá tempo, é rapidinho. Já deixa, assim, aberto o Faustado e você projeta para mim, para eu ver, só eu entender o que é que vocês estão perguntando, que, assim, o que você está falando, para mim, parece que quando a gente está com a frequência maior, mas você está dizendo que é a menor, então, eu não está muito claro para mim qual é, o que é que vocês estão vendo, entendeu? Na verdade, apareceu para as duas, professora. Oi? Na verdade, apareceu para as duas. Apareceu duas? Não, para as duas, tanto na maior como na menor. Certo. Tá, mas eu preciso ver direitinho, tá bom? Aí, no final a gente vê, eu acho que dá tempo, tá certo? Certo.
Pronto, sim, Laís colocou aqui. Professora, eu consegui chegar na equação quadrada e encontrar os valores de frequência, mas não sei como encontrar os valores de L, R ou C. Olha só, Laís, você vai chegar, né, porque como a gente vai resolvendo a equação, aí você aparece lá, você vai ter que levar o quadrado para assumir com a raiz. Isso vai dar duas equações, mais ou menos, né, um determinado valor quando você tira essa raiz. Aí você vai ter duas equações. Uma você vai substituir a frequência inferior e a outra a frequência superior. Aí você vai ter duas equações que dependem de L, R e C. Aí o que você vai fazer? Você vai atribuir um valor a L, ou a R, ou a C. Aí com isso, quando você atribui um valor, por exemplo, a L, aí você vai ficar com duas equações e duas incógnitas, que é o R e o C. Ou se você atribui um valor a R, aí você fica com duas incógnitas, L e C, entendeu? Você vai ter duas equações e três incógnitas. Você vai atribuir o valor para uma dessas incógnitas. Aí, as outras você calcula baseado nessas duas equações. A única exigência é que a resistência seja maior do que 1. É a única restrição, tá? Aí você pode já atribuir um valor maior do que 1, ou pode atribuir a capacitância e a indutância e depois ver se o valor realmente deu maior do que 1, tá certo? Era essa a sua dúvida? Bom, enquanto ela se organiza, alguém mais tem alguma dúvida do laboratório? Professora, eu tenho quanto ao relatório. Eu não entendi, Aline. Tá dando para ouvir? Tá só um pouquinho baixo, mas eu tô ouvindo, vá, diga. No relatório, a gente precisa explicar os cálculos também ou só no vídeo? Precisa, sim, você precisa me mostrar como você chegou nos valores RLC. Isso quer dizer o quê? Que você vai partir do circuito, mostrar como é que você montou a equação V0 sobre VI, né? Aí, como é que você calculou o módulo, como é que você atribuiu os valores das frequências. Não precisa botar passo a passo, né? Mas vocês, olha, eu saí dessa equação, desenvolvendo, cheguei nessa. Aí isso, substituir não sei o quê, aí cheguei nessa, entendeu? Assim, os passos principais eu preciso que você coloque, tá bom? Tá certo. Professora, nesse mesmo relatório, quando a senhora pede para fazer o relatório do simulado, a parte do simulador, a gente tem que botar exatamente o que do circuito? Que se foi atenuado ou não, somente? Você diz no relatório? Sim. Você pode, quando você está explicando o vídeo, você pode abrir o Faustad e mostrar, ou então só o relatório, não tem problema. No relatório, o ideal é você colocar os prints. Coloquei esse sinal, assim, que esteja claro qual a frequência, qual a amplitude, né, da entrada e da saída, né, basicamente isso. Você pondo os prints lá, se você quiser, não precisa nem mostrar o simulador, né, porque já vai estar claro que você simulou, porque vai estar os prints lá. Tá? Sim, entendi. É porque eu botei o print, aí botei todo o negocinho, aí falei, demonstrei como foi que chegou, disse se foi atenuado ou não. É somente isso mesmo? Pronto, pode ser. Aí, quando você for explicar, você abre e mostra, né? Os valores e tal, como é que você fez. Certo. Tá certo? Ah, tua internet caiu, né, Laís? Mas tu ouviu o que eu falei, Laís? Ou caiu antes de tu ouvir? Ah, tá jóia. Ah, que bom. Alguém mais sobre o laboratório? Nada? Eu vou projetar aqui o roteiro, qualquer coisa no final a gente pode falar mais sobre ele. Como é, Renato? Tu não vai fazer o porquê, homem? Já vou botar até o sábado, meio-dia, dá tempo você fazer sim. Difícil de mais nada. Bora entender o que é para fazer, que você vai ver que é fácil. Tem tempo ainda. Não, olha, não venha com essa conversa, não. Marca um horário que a gente vê direitinho o que tiver emperrando aí. Nas referências, nas referências bibliográficas, do material que está lá, um dos melhores, porque ele mostra meio que o passo a passo de como fazer. Viu? Dê uma olhadinha nesse material que
está no roteiro do laboratório que pode te ajudar, tá? Mas qualquer coisa, se tiver dificuldade, vamos agendar um horário que aí eu te ajudo. Viu? Mas não deixe de tentar fazer, não, porque é interessante, assim, esse conceito de filtro. Vai te fazer entender um pouquinho mais sobre a impedância, viu? Vamos lá para a sala de hoje. Esse roteiro, né, 14, é basicamente para a gente tentar revisar o que já foi visto até agora na segunda unidade, né, que basicamente os conceitos de fasor, de impedância, como que, aí teve a aula de técnicas, que foi também uma aula de exercício, né, como usar a impedância, esse conceito novo, a corrente alternada, né, na resolução, na análise de circuitos, e as últimas aulas sobre potência, né, então, basicamente, esse assunto que está englobado nessa aula de exercícios aqui, tá? Aqui eu digo o que é que precisa, né, o que é que está aqui nessa aula, né, e como as aulas de exercício, né, normalmente eu faço como? Coloco um exercício, mostro como é que é a resolução passo a passo, né, para que vocês tenham uma certa facilidade, assim, entender, né, a evolução aí dessas questões, tá? Nesse primeiro exercício aqui, resolvido, que eu coloquei o passo a passo, né, eu coloquei aqui, né, os passos para vocês tentarem fazer primeiro, depois ver como é que eu fiz esses passos, né, e depois coloquei esse outro exercício, mas vamos por partes, né? Esse primeiro exercício aqui, alguém teve alguma dificuldade em entender alguma coisa? Tem alguma pergunta para esse primeiro exercício? Não? Bom, aí esse segundo exercício, também é um exercício simples, que a gente já até, na aula de técnicas de análise, né, que era uma aula para mostrar como é que a gente aplicava os métodos de análise a circuitos em corrente alternada, a gente já tinha mostrado como é que resolvia esse circuito aqui, né? Eu só peguei aqui esse mesmo circuito para a gente analisar as potências, tá? Aí eu peço aqui, ó, o triângulo de potência sobre as fontes, ou seja, eu quero 2 triângulos, né? O da fonte de corrente e o da fonte de tensão. Aí eu descrevo aqui os passos para resolver, né? E no vídeo, né, primeiro aqui, porque para encontrar as potências, eu preciso achar as tensões e as correntes, né? Já que eu estou falando das fontes, a potência eu tenho que relacionar a tensão e corrente. Na fonte de corrente, eu já sei a corrente, eu tenho que achar a tensão. Na fonte de tensão, eu já tenho a tensão, eu tenho que achar a corrente. Aí eu peguei o círculo, a resolução que a gente fez, né? Achou aqui essa corrente sobre essa fonte. E a corrente, enfim, eu peguei a resolução aqui por análise de malhas, né? Achei as correntes. Aí, nesse segundo vídeo, né, eu peguei aqui essas correntes e transformei aqui, né? Usei para encontrar tensão em cima dessa fonte e corrente, né? E aqui diretamente a corrente em cima da fonte e tensão. E mostrei como montar esses triângulos a partir desses valores aí. Alguém teve alguma dúvida sobre a resolução dessa questão? Eu tive, eu não entendi porque que na resolução você considerou que ambas as fontes estavam fornecendo potência, porque eu não fiz essa consideração, eu cheguei num valor para potência complexa relacionada à corrente diferente do resultado correto. Tu pegou a corrente no sentido contrário que eu considerei em cima da fonte de tensão, foi isso? Isso, contrário. Não tem problema não. Na verdade é que você vai achar um valor, um fasor de potência negativo, né? Aí, o que quer dizer isso? Eu vou mudar, só um instante que eu vou ficar sem ouvir vocês, eu vou só mudar para o celular, tá? Peraí, só um minuto. Pronto, estão me ouvindo? Sim, professor. Obrigada. Eu tinha falado, estão me ouvindo e o bicho desligado o microfone. Bom, deixa eu esquecer o que eu falo. Sim, a questão da relação, né? Porque, olha só, primeira coisa, né? Quando é que uma fonte está fornecendo ou está consumindo potência? Se for uma fonte de tensão, a mesma lógica serve para a de corrente, né? Então, a polaridade dessa tensão, né? Eu já disse para vocês que a gente pode representar com uma seta do menos para o mais. Isso aqui seria a tensão, certo? Aí eu tenho de ver a corrente. Se quando eu calcular a corrente estiver no mesmo sentido
da tensão, quer dizer que essa fonte está consumindo potência. A potência vai ser positiva. Já se eu tenho uma corrente no sentido contrário da tensão, né? Então, a minha potência ela é negativa. Essa fonte está consumindo potência. No caso dela ser alternada, é uma certa... Depende do ponto de vista. Porque eu posso dizer, né, que eu tenho essa corrente, ou eu posso dizer que eu tenho menos essa corrente, né? Uma é menos a outra, né? Então, dependendo de como eu considerar, as duas são sinais alternados, então não tem muito sentido isso, né? Jossana, a corrente no sentido oposto, ela fornece potência? Não, ela Não, consome. ela consome. Deixa eu Tá. anotar aqui. Consome. É que ela fornece. Tem alguns autores, eu já vi, que consideram diferente, mas, assim, desde a minha graduação, eu li assim, eu aprendi assim, enfim, eu não vejo justificativa, nunca li nada que fizesse parecer que é mais certo ou contrário, né? Quando ela está na polaridade contrária, ela fornecer, e na polaridade igual, ela consumir. Não, eu sou, acredito, né, vou com a maioria dos autores que diz que quando as duas estão no mesmo sentido, elas estão fornecendo, porque justamente dá uma potência positiva, isso, tá? Bom, aí o que eu quero dizer com isso? Se eu considero, né, voltando aqui para a nossa fonte lá do problema, eu tenho essa polaridade aqui para tensão. Se eu considerar que a corrente, né, que foi o que eu considerei que a corrente está nesse sentido, certo? E vocês consideraram que a corrente está no sentido contrário. Ela, quando no sentido contrário, o que é que vai acontecer? Pode dizer. Eu considerei a corrente nesse sentido, só que aí foi na fonte de tensão que eu considerei o oposto. Só que o resultado deu diferente para a fonte de corrente. Mas tem alguma coisa estranha, porque a fonte de tensão, ela tem essa polaridade aqui, não? Deixa eu só conferir. O menos embaixo e o mais em cima. Então, você não pode alterar a polaridade da fonte de tensão. Você pode escolher alterar, adotar um valor diferente para a corrente. Porque, na verdade, eu não vou lembrar os valores exatamente agora, mas o que aconteceu? Quando eu resolvi, né, nesse primeiro vídeo aqui, ó, a corrente, eu chamei de 2, e ela deu esse valor aqui, certo? Ela deu um valor lá, X. Aí, o que eu fiz? Eu multipliquei o valor por menos 1 e considerei ela para cima. Você considerou a corrente que você achou nesse sentido para baixo, e qual foi o valor, você lembra? Pronto. I1, que eu considerei, no caso, que era I1, deixa eu procurar aqui. Ah, não, pera, tem alguma coisa errada aqui. Ah, tá. No caso, essa corrente aí, ela tá dada, né? E aí... Isso. Diga aí qual foi o valor que a gente achou para I2, com esse sentido. I2, eu encontrei que 3,18 faz 115... Ah, mas aí é que tá. A minha, quando eu encontrei com um sentido contrário. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu abrir aqui. Eu estou bem confusa aqui, até para explicar a questão. Meu Deus. Pronto, na verdade foi... entendi. Olha só o que acontece. Eu vou chegar nesse ponto da questão. Quando eu resolvi o que está lá no vídeo, está assim, ó. Eu encontrei essa corrente, adotei ela para baixo, e com esse sentido, eu achei que 2 é 3,2 faz menos 65. Tem uns quebradinhos, vou deixar 65, tá? Certo? Se eu quiser resolver, considerando que essa potência está sendo consumida, que eu tenho essa corrente nesse para baixo e essa polaridade aqui para cima, né, da tensão, ou seja, o contrário, não tem problema nenhum, certo? Eu vou calcular tudo, vou achar a minha potência complexa lá, que vai ser VI conjugado, certo? Esse valor acho que já é o RMS, se não me engano, certo? Então, eu vou encontrar isso aqui, não tem problema nenhum, vou achar uma determinada potência. Qual é a diferença? Né? Provavelmente a potência que eu vou encontrar no final, ela vai ser menos a potência que eu achei, tá? Porque uma está indicando que eu estou fornecendo e outra está indicando que eu estou consumindo. E qual a diferença disso? É a mesma coisa de eu, por exemplo, olha só, o que eu explico isso no vídeo. Se essa corrente I2 eu considero para baixo com esse valor, vocês
vocês concordam que é a mesma coisa de eu considerar para cima e dizer que o I2 é igual a menos esse valor? Vocês concordam que é a mesma coisa, vai dar o mesmo resultado eu fazer essas contas, ou essas contas? Porque se eu considerar para baixo, tá? Eu calculei e deu exatamente esse valor. Aí eu posso manter esse sinal para baixo e considerar esse valor. Mas o que eu fiz? Eu só fiz inverter o sentido dela. Eu disse, ó, se eu achei esse valor, se eu achei ela para baixo com esse valor, então se eu usar ela para cima, ela vai ter um valor menos. Mas tanto faz. Se eu quisesse fazer dessa forma aqui, também tem que dar o mesmo resultado, tá? Aí, olha só, por que eu fiz isso, né? Na verdade, porque eu queria considerar que as fontes estavam fornecendo, mas não, assim, só para puxar o gancho para explicar um pouquinho sobre isso. Mas, enfim, não precisava fazer isso. Aí, nesse caso, que é exatamente onde eu quero chegar, a questão de você negativar um vetor, você inverter, né, o sinal de um vetor. Quando a gente diz assim, essa corrente 2 tem módulo menos 3,2, isso é muito estranho, porque módulo a gente sabe que não é negativo, tá? Então, é bom a gente evitar considerar módulo em sentidos negativos. Então, para tirar esse sinal de menos, o que é que eu vou fazer? Eu vou compensar no ângulo. E como é que eu vou fazer isso? Né? Vou fazer aqui embaixo. Se por um acaso... deixa eu fazer aqui embaixo mesmo. Se por um acaso eu tenho um vetor aqui, ó. Tá? Vou chamar ele de U. E aqui a fase é θ. Se eu digo... Ele está no primeiro quadrante. Todo mundo está vendo? Dá para vocês verem esse gráfico? Eu não sei se... Dá sim. Dá? Dá, professora. Pronto, então esse vetor U está no primeiro quadrante. Se eu quero multiplicar esse vetor por menos 1, eu digo menos U, em que quadrante esse vetor está? Quem lembra lá da álgebra? Da geometria? Ninguém lembra? Qual a pergunta aí, professora? Ó, se eu tenho esse vetor U, que está no primeiro quadrante, certo? Tem fase θ aqui, vamos, sei lá, 45 graus, θ. Se eu quero achar o vetor menos U, em que quadrante menos U vai estar? No terceiro, né? Exatamente, ele vai vir para cá. Na verdade, é um espelho em torno da sua base, né? Eu vou vir para cá. O ângulo dele vai ser 180 mais o θ, né? Aqui vai ser θ também. Aliás, aqui vai ser θ, certo? Então, aqui eu tenho menos U. Então, se eu tenho o I2 é menos 3,2 menos 65, né? Lembrando que esse menos está representado aqui na frente, mas eu posso enxergar como sendo multiplicando o número todo. Então, como é que eu posso escrever o I2 compensando no ângulo para que eu possa colocar o módulo dele positivo? Quem vai ser esse ângulo aqui agora? E aí, quem me diz? Θ mais 180? Exatamente. Vai ser ou esse ângulo mais ou menos 180, tanto faz, né? Eu escolhi uma das duas possibilidades, certo? Que vai dar, se eu botar mais 180, que vai ficar 115, né? Então, tanto faz eu dizer que um vetor, um fasor, nesse caso aqui, né, é menos 3,2 fase menos 65, ou dizer que ele é 3,2 fase 115. Esses dois vetores, ou fasores, no caso aqui fasor, né, representam exatamente a mesma posição, com o mesmo módulo e a mesma fase, tá? Só lembrando que um está indo por um lado e o outro está indo pelo outro. Então, o resultado dá um pouco diferente, mas... Não, na verdade, o resultado tem que dar igual, porque são o mesmo número. Certo. Entendeu? Aí, assim, você adotou aqui para baixo, foi isso? Ah, não, você mudou... Eu não entendi essa parte que você disse que mudou a polaridade da tensão. Isso, não mudei não, eu estava olhando o lugar errado aqui. Tá. Eu considerei a corrente para baixo, isso. Só que aí, aí o I2 deu esse 3,2 fase 115. Aí pronto, tá certo também. Tá certo?
Pronto, então eu acho que eu errei outra coisa, porque... Não. Não, porque menos Ah. 65, não, é porque você errou algum sinal, provavelmente. Porque, olha só, você achou justamente o menos de 2. Porque, olha só, pelo menos deixa eu ver aqui. Não, tá certo. Eu botei foi para baixo mesmo. Só voltar aqui no desenho. Eu tinha calculado ele para baixo, passando pela fonte para baixo, e para baixo deu esse valor aqui. Isso, e aí quando coloca para cima é que dá esse outro. Só que Isso, o meu já deu esse valor. deu o contrário. Quando eu botei a corrente para baixo e já deu fase 115. Entendi. É como se você tivesse achado menos esse valor aqui. A gente tem de ver onde é que está essa diferença, né? Porque provavelmente no cálculo de 2 que deu algum errinho aí. Eu acho que o erro meu, acho que foi no cálculo da tensão sobre a corrente. A corrente? Uhum. Mas eu vou conferir depois, direitinho. Quer dizer, foram vários erros, eu acho, que se acumularam e fez dar errado. Veja direitinho, e se não bater a resposta, bota lá no fórum, eu dou uma olhadinha para você. Tá bom, obrigada. Nada. Bom, alguém tem mais alguma dúvida nessa questão 2? Alguém teve mais alguma dificuldade? Laís, você perguntou aqui no chat, né? Se você passar um pouquinho dos 10 minutos. Se for pouquinho, não tem problema, não. O negócio é porque são 99 alunos, sabe? A gente não pode abrir muito, porque senão fica muito ruim de corrigir. A gente vai demorar muito para entregar se todo mundo fizer vídeo longo, tá? Mas se for só um pouquinho mais do que 10 minutos, né, não tem problema, não. Mas tente ver se dá para cortar alguma coisinha, né? Editando o mesmo vídeo, se você já gravou. Professora, um pouquinho seria quanto? Passar 1 minuto, mais ou menos? É 30 segundos? Pronto, uns 30 segundos dá certo. Mas Com não se licença, estendam professora. muito, não. Diga, Luca. Eu posso, então, no vídeo, eu posso, digamos assim, ser mais objetivo e aí detalhar mais coisas no trabalho escrito? no Você acha que relatório. fica melhor assim? Pode ser. Ok, perfeito, então. Certo? Vou voltar aqui para o roteiro, então. Bom, e na sequência, né, aí eu coloco mais alguns exercícios, tá? Esse primeiro aqui, a diferença, porque eu não dou a expressão senoidal, eu dou a onda, né, com amplitude e o período para vocês montarem aqui a expressão para ver, né, tanto fasor como a expressão senoidal, se vocês quiserem, né? E aqui, de novo, né, assim, a gente, quando está trabalhando com análise em corrente alternada, né, para a nossa disciplina aqui, a gente vai trabalhar com circuitos relativamente simples, né? Como eu falei, a complexidade, digamos assim, dos problemas está relacionada à natureza dos números, né? Que você números complexos, né, senoidal, então isso que traz a dificuldade. Mas se você analisar direitinho aqui, ó, eu tenho uma fonte em série com a impedância, em paralelo com 2 impedâncias, né? Então é um circuito relativamente simples, comparando com o que a gente já vem estudando já na primeira unidade, tá? Bom, aqui eu estou pedindo para encontrar a tensão desse ponto até esse ponto, né? Lembrando que eu posso fazer tipo um virtual, né? VAB, aí essa tensão, fechando um caminho, né? Desde que um dos passos seja o trecho de A para B, né? Que é justamente o VAB que eu quero. E eu quero saber qual é a potência que a fonte está entregando. Então, para isso, basta que eu conheça a corrente, né? Que está passando na fonte. Ou a corrente ou a impedância equivalente aqui, né? O que seria mais simples realmente é saber qual a corrente que está circulando aqui nessa fonte, certo? Alguém teve alguma dificuldade nessa questão? Alguém não conseguiu fazer? Certo. Bom, eu coloquei aqui mais algumas questões, né? Que, de novo, é uma questão simples do circuito RLC, né? Eu tenho só uma impedância resultante aqui, né? Aí eu quero primeiro que ache a corrente, que é um passo intermediário, para que a gente ache o triângulo de potências da fonte. Então, para achar o triângulo de potências da fonte, basta que eu ache
a corrente que passa por ela, né? Então, já na letra A eu já calculo isso, e aqui também é relativamente simples essa questão. A quinta, aqui já tem um paralelismo de cargas, né? Tem uma característica de cada uma. Uma eu dou uma parte do triângulo, a outra eu dou outra parte do triângulo, mas das duas você tem condição de montar o triângulo inteiro, né? Lembrando que quando eu tenho paralelismo, eu vou somar as potências, né? Potência ativa com potência ativa, potência reativa com potência reativa. Aí, o triângulo resultante das duas, né? Se eu precisar fazer, eu vou calcular, somar base com base, altura com altura, e a hipotenusa resultante, né, que vai dar a potência aparente aí do equivalente das duas, né? Não, como eu estou fazendo uma soma vetorial, eu não posso simplesmente somar as potências aparentes, né? Eu posso só somar a base e a altura do triângulo, né? Potência ativa e potência reativa, certo? E aqui é justamente isso, ó. Uma forma de fazer isso é achar o triângulo equivalente das duas, né? Porque é o jeito mais simples de fazer, porque aí eu já vejo direto quem é o ângulo do triângulo que corresponde ao fator de potência, certo? Aqui também desenrola um pouquinho mais sobre isso, né? Baseado no triângulo dá para resolver. Bom, aqui já é um pouquinho de correção de fator de potência, né? A 6 e a 7, né? Um pouquinho de correção do fator de potência, que a gente monta o triângulo que a gente tem da situação atual e monta o triângulo que a gente deseja, né? Daí a gente tem como saber qual a diferença de potência reativa. Eu sei qual a tensão, é só botar naquela formulazinha da capacitância que eu consigo encontrar qual é esse valor de capacitor que eu preciso adicionar, né? Basicamente, essas duas questões são sobre isso também. Alguém tem alguma dúvida? Teve alguma dificuldade em alguma dessas questões? Deixa eu ver o que já Everton colocou aqui. Quando eu tenho um circuito assim em série, a impedância resultante vai ser sempre o valor real, sendo o do resistor, e o valor imaginário dos indutores e capacitores. Quando é em série é direto, né? Ou seja, a parte resistiva, que é a parte real da impedância, vai corresponder aos resistores, sim. E a parte reativa, né, que é a parte imaginária, vai corresponder à junção aí, né, influência de capacitores e indutores, né? É isso mesmo. Quando eu tenho ele todo série, é mais direto, né? Mas se eu tenho, assim, série com paralelo, né? Aí tem resistor no série, tem resistor no paralelo, aí não é o valor direto, né? É uma combinação deles lá, né? Certo? Alguma dúvida em relação à potência, correção do fator de potência? Nessas questões, alguém teve alguma dificuldade, quer perguntar alguma coisa? Professora, Pode falar. eu tentei, na segunda, eu perguntei à senhora sobre duas questões, não foi? Do roteiro 12. Daí eu fui tentar de novo, mas ainda não bateu com o gabarito. Será que o gabarito tá errado, professora? Pode ser, mas porque já tem um tempinho que tem essas questões, assim, normalmente, assim, mas pode acontecer, né? Deixa eu abrir aqui de novo, roteiro 12 Espera aí. Eu mandei para o monitor até a 3, mas ele também não conseguiu, tipo, chegar no gabarito. Certo. Vocês estão vendo o roteiro 12? Sim. Tá. Qual a questão mesmo? Desculpa, Lina. Foi a 3 e a 4. Certo. Vamos ver a 3 primeiro. Bom, aqui, potência ativa, potência aparente, absorvida pela carga, tal. Certo. Primeiro eu sei que meu IG... Então, esses lados. Já vou botar na forma fasorial, tá? Então, meu IG, ele vai ser 30, fase 0, certo? Amperes. Certo. E sempre que não for dado, por exemplo, esse valor é valor de pico ou valor RMS. Sempre que não for dado, eu sei que é o valor RMS. Mas aqui, note que já veio na onda. É 30 cosseno de 100T. Certo? Então, esse 30 aqui corresponde ao valor de pico, certo? Se eu quiser trabalhar com o valor RMS, vou até botar aqui de pico.
Se eu quiser trabalhar com o valor RMS para botar nas potências dar direitinho, eu vou ter de considerar 30 sobre raiz de 2, certo? Fase 0, ampere. Para não precisar colocar o meio nas equações das potências, né? Por que eu sei que esse valor de 30 é valor de pico? Porque está na onda, é 30 cosseno de 100t. Então, se está na expressão senoidal, né, então aquele valor só pode ser o valor de pico, certo? E a minha frequência angular, né, é 100 radianos por segundo. Certo? Então, são os dados que eu tenho aqui. Aí, vindo lá para o meu problema, eu quero pela carga, assim, tá? Aí eu tenho aqui uma impedância que eu vou chamar de ZL, não, vou chamar de Z1. ZL eu vou dizer que é da carga. Aqui é o meu IG. E aqui é minha carga, que é composta por duas impedâncias em série, né? O 4 kΩ e a impedância do capacitor, que vale 2 microfarads, tá? Vou chamar aqui só de Z mesmo, então. Então, eu quero saber o triângulo de potências nessa carga aqui. Primeiro, para conhecer esse triângulo de potências, ou eu acho a tensão e a corrente aqui em cima, né? Eu vou partir do ponto que eu preciso encontrar a potência complexa, tá? VI conjugado. Só que da lei de Ohm, né? Se eu conhecer a corrente, se eu não conheço a tensão, posso substituir essa expressão por Z vezes I, né? Que eu conheço o Z, né? E vou encontrar o I, então fica mais fácil. Então, o que eu quero dizer com isso? Ou eu preciso da tensão e da corrente, ou eu preciso da tensão e da impedância, ou da corrente e da impedância. Então, como é que é uma fonte de corrente? Eu vou achar vou chamar aqui de corrente I. Eu vou achar quem é I, né? Usando o divisor de corrente para saber qual é a corrente que passa na minha carga, né? Que é a minha potência, minha impedância da carga. Então, meu I, usando o divisor de corrente, eu vou dizer que vai ser a outra impedância, que é Z1, sobre Z1 mais Z, vezes a corrente que está se dividindo, que chega nesse nó, que é o próprio IG, certo? Então, essa é a minha corrente I, que passa em cima da minha carga. Eu vou precisar só apagar isso aqui, tá? Mas aí todo mundo lembra, né? O módulo da IG é 30 sobre raiz de 2, fase 0, e a frequência é 100 radianos. Professora? Pode dizer. Como o IG está é micro, né? Não é miliampere. Vai influenciar em alguma coisa? No final, porque, por exemplo, as minhas unidades estão em quiloohm. Normalmente, quando está em miliampere e quiloohm, se a impedância capacitiva der também em quiloohm, meio que cancela um ou outro. Mas aí, no final, quando a gente substituir, a gente corrige esses fatores, tá? A gente bota o 10 a menos 3. Tá certo. Certo? Aí, esse 10 a menos 3 a gente multiplica pela amplitude, né? Não na fase, certo? Sim. Pronto, aí eu tenho já achei a corrente I, né, que é o fasor de corrente, que passa na impedância Z. Daqui eu já consigo até achar direto. Eu vou botar as equações, depois a gente vai substituindo, certo? É VI conjugado, só que da lei de Ohm, né, V é igual a ZI. Então, eu vou substituir aqui. Então, eu vou ficar com Z, que é um vetor, vezes I, que é um fasor, vezes o I conjugado. Aqui, de novo, a gente tem que, quando eu tenho um fasor multiplicado pelo seu conjugado, isso é a mesma coisa de multiplicar pelo módulo dele ao quadrado. Se vocês forem deduzir aí, vocês vão perceber isso. Então, eu tenho a impedância Z, eu vou até botar um tracinho para dizer que é o vetor, vezes o módulo de I ao quadrado. Então, eu não preciso saber da fase de I, eu só preciso saber do módulo, tá? Bom, aí vamos lá. Aí eu tenho que substituir agora. Quem é o Z e quem é o I? O meu Z Aí eu tenho o quê? Deixa eu ver se eu consigo fazer dessa conta. O ZC, né? Eu sei que é menos J sobre ômega C, né? Vai ficar menos J. O ômega, a gente viu que é 100. E o C, a gente viu que é 2 micro. 2 vezes 10 é menos 6. Então, meu ZC vai ficar menos J vezes, aqui vai ficar 10 a 2. 1 dividido por 2 vai ficar 0,5 vezes 10. Aqui vai ficar a quarta, né? Menos 2, com 2 menos 4 vai ficar 10 a quarta. Então, o ZC vai ficar, se eu botar um 10 para cá, vai ficar K. Então, vai ficar menos J5 quiloohm. Tá? Então, eu já posso usar tudo em quiloohm. Então, aqui, ó, não preciso nem usar os fatores, porque sempre que a gente tem a impedância em quilo,
e a corrente em mili, aí meio que se anula. Mas quem não lembrar disso, pode botar aqui o 1000, e quando for usar a corrente, é -3 também, tá? Então, já achei o ZC, só que eu vou precisar do ZL também, né? Deixa eu fazer aqui. O ZL vai ser J ômega L. Ficar J vezes 100, o L é 10 rem. Então, ó, o meu ZL, se eu for considerar quilo-ohm também, aqui já vai dar 1000. Então, vai dar J quilo-ohm, né? O ZL. Então, quem vai ser meu Z? Vou misturar aqui. Eu vou botando direto aqui, certo? Eu vou escrever a corrente I. I vai ser Z1, né? Que é esse que eu chamei de zero aqui, vai ser JK. Eu vou considerar os Ks, tá? Só para vocês não... O K é 1000, né? Só para facilitar aqui. Só para vocês não se enrolarem. Aqui embaixo, esse mesmo Z1, né? Que é o JK, mais o Z, que é... Lembra, se eu olhar no desenho aí, o Z é 4 quilo-ohms mais o ZC. Então, ó, o 4K mais o ZC, que é menos J5K. Aí, nota que o K aqui, ó, já posso cancelar, tá vendo? Aí, vezes o IG. O IG, a gente viu que vai ser 30 sobre raiz de 2, fase 0 graus, tá? O K aqui eu vou cancelar, né? Porque se eu botar o K em evidência, some tudinho. Então, o I vai ficar igual a J sobre 4 menos J4. Vezes 30 sobre raiz de 2, fase 0 graus. Tá? Então, preciso encontrar isso aqui. Até aqui tá dando igual o seu, Aline? Não, professora, eu não fiz por RMS. E eu fiz por nodal. Aí foi diferente. Sim, entendi. Mas essa corrente aqui que você achou tem que dar exatamente essa mesma expressão. Deu essa expressão? Você calculou a corrente que passa aqui na carga? Sim. Deu essa expressão? Porque você já substituiu os valores, né? Deu. É porque vai ficar VA sobre Z, no caso, que é a soma, né, dos dois. No caso, é o resistor e o outro. Dá a mesma coisa. Tá? Então tá no caminho As certo. impedâncias deu igual também. Certo. Então, a corrente I seria essa, né? Aí eu venho para... Eu posso já substituir aqui, mas se bem que eu só vou precisar do módulo de I. Eu posso já tentar arrumar isso aqui para... Eu vou apagar essa parte da direita aqui, tá? Então, deixa eu tentar. Aí eu tenho que calcular aqui para ver quanto é que fica o módulo e fase. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar no Wolfram só essa quociente, porque aí vai ser esse e o módulo desse, né? Deixa eu só botar esse quociente rapidinho aqui no Wolfram. Vai ficar I sobre 4 menos 4I. Então, esse I, ele vai ficar igual... vou botar aqui módulo e fase, né? 0,176, vou até botar, fase 135 graus. Esse quociente, vezes o 30 sobre raiz de 2. Deixa eu ter raiz de 3 aqui. Fase 0. Então, meu I, ele vai ficar igual, deixa eu ver isso aqui, 30 vezes... Peraí. 30 vezes isso, dividido por SQRT2. Deixa eu calcular aqui. Pronto, então esse I, em módulo e fase, ele vai ficar 3,75, fase 135 graus. Ampere, né? Sim, na verdade é miliampere, porque isso aqui é mili, né? Porque aqui, ó, eu vou até botar aqui, vezes 10 a menos 3, vezes 10 a menos 3. Aí isso aqui vai dar esse valor, só que é em miliampere, tá? Pronto. Aí, para achar aqui... Ai, meu Deus, eu apaguei o Z. Mas acho que eu lembro, né? Então, o S complexo vai ficar o
faz o vetor Z, que ele é, me digam aí de novo, é a carga, é 4 menos J5, né? Ou J4? Ah, tá aqui, é 4 menos J5. É, sim. Né? Vou botar o K aqui fora, tá? Então, substituir o Z aqui, e o módulo de I é 3,75, então vai ficar, aqui eu só preciso do módulo, né? Então vai ficar 3,75 ao quadrado. Então, minha potência complexa, se eu transformar isso aqui para módulo e fase, sim, aqui lembrando que é mili. Aí aqui vai ficar mili, né? Certo. Depois eu vou botar aqui. Vou botar o M minúsculo, que é de milha aqui, tá? Vezes milha, que é 10 a menos 3. Porque aqui vai aparecer 10 a menos 6, né? Porque o módulo está ao quadrado. Aí deixa eu só converter isso aqui para módulo e fase, né? 4 menos 5. Pronto, aí aqui ficou 6,4 fase, menos 51 graus. Aí aqui eu já vou botar vezes 10 a terceira, vezes. Deixa eu botar aqui o 3,75 ao quadrado. Dá em torno de 14, tá? Aí 14, só que aqui tem 10 a menos 3 ao quadrado. Então, fica vezes 10 a menos 6. Então, meu S aqui vai ficar 6,4 vezes 14. 6,4. Vai dar 90. Mas pode deixar em milho, professora, que o gabarito tá em milho. Ah, é? Não, então vai dar isso mesmo, Não, porque aqui mesmo. vai ficar vezes 10 a menos 3, né? Sim, isso aqui é a fase, vai ficar menos 51 graus, volt e ampere. O gabarito tá como lá? Tá qual a Olha. resposta? Tá P igual a 56,25 Ah, tá. milivolts. É porque aqui tá o completo. Então, eu vou transformar isso para real e imaginário. O real é o P e o imaginário é o Q, Sim, né? o quê? Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver a parte real. Sim, como tá em milha, então vou considerar só o 90, né? O módulo é 90 e a fase é menos 51. Pronto. Se eu converter isso aqui em real imaginário, né? Que é igual P mais JQ, vai ficar igual a 56,6 mais J, aliás, é menos. Menos J, 69,9. Isso é milivolt ampere, né? Eu tirei aqui o menos 3. Aí deu como lá? A resposta tá como lá? Bateu, professora. Mulher, tu não Não, sei deu não. 56,25, mas é só erro de arredondamento. O outro Certo. 70. Ai, professora, não sei o que é que eu errei, não. Pois manda lá que eu Eu queria fiz ver. por nodal, então eu vou tentar fazer sempre por esse outro jeito aí. Não, porque depende da situação. Tem lugar que é mais fácil fazer usando algum método, né? E tem lugar que é mais fácil fazer direto, né? Divisor de tensão, divisor de corrente, né? Tá certo? Faça por. Olha, você já viu que a corrente da carga dá esse valor. Você bateu com esse valor. Aí, como é que você pegou? Você tinha a corrente que estava em cima da carga. Era só aplicar nessa equação. O que é que você errou? Veja o passo a passo para saber onde você está errando para corrigir, né? Vou tentar fazer de novo. Pronto. Se você não achar o erro, mande para mim que a gente resolve, tá? Que eu mostro para você. Tá certo. Aí o S é o que exatamente? É só eu somar esses dois aí? Qual S? O S Ele complexo dá. ou o S aparente? Não, o aparente. Olha, porque assim, o S, que é a potência aparente, é o módulo da potência complexa. O S vai ser 90 milivoltampere. Ah, É só o sim. módulo, é esse valor aqui, entendeu? Aham. Tá certo. Obrigada, professora. Nada. Deixa eu ver aqui o chat. Sim, sério, impedância. Esse que já falei.
Mas, Jefferson, e tu disse que também não bateu. Tu entendeu como resolveu? Você percebeu onde é que você estava errando? Ah, entendi. Sim, entendi. Ó, na verdade, não tem problema nenhum a gente usar os valores de pico. O que é que seria diferente? A equação das potências muda, aparece o meio, né? Então, se eu fosse usar o valor de pico, ia aparecer aqui meio. Ia ficar assim, ó, meio, se o V e o I fossem valores de pico, tá? Mas como eu estou usando valores RMS, aí eu posso tirar esse meio. Mas dá na mesma. Se eu quiser usar o de pico, é só pôr o meio, não tem problema nenhum, tá bom? Algo mais, pessoal, nesse roteiro? Alguma dúvida? Ou algum roteiro parecido? Esse tipo de questão é muito fácil o resultado não bater, infelizmente, porque você muda um sinalzinho, já muda tudo, né? Assim, então, e é mais fácil você errar um sinal porque os números são um pouquinho complicados, né? Assim, Por mais do que exemplo. o número real. Então, qual a minha sugestão, que eu falei no vídeo, né, e fico sempre falando, eu tento resolver da forma literal o máximo que eu consigo. Claro que tem uma hora que as equações ficam grandes, eu vou substituir, mas tento levar até onde não der mais, né? Porque aí eu evito estar fazendo conversão e errar com o sinal, ou errar com a própria conversão, certo? Na 1, eu não entendi como a impedância do capacitor deu 22, fase menos 30. Na 1. Deixa eu voltar aqui para a questão 1. Mas a questão 1, a do vídeo, aqui eu resolvi. A do roteiro 12. Ah, sim. Desculpa, o que é que você não entendeu? Qual parte? Como a impedância do capacitor deu 22, fase menos 30. Tu assistiu a aula passada, porque eu resolvi essa primeira parte, achar a impedância do capacitor e do resistor. Tu assistiu? Eu não lembro especificamente da impedância do capacitor, porque eu fiz, no caso, a soma, né? Impedância total, aí a corrente dividida pela... A voltagem dividida pela corrente dando a impedância total. Isso, foi o que eu mostrei a aula passada. Então, você lembra como achar essa impedância total, né? Que é a soma dos dois. Isso. Pronto. Quando você achar, você vai achar provavelmente em módulo e fase, certo? Aí, se você converter para real e imaginário, a parte real vai ser o resistor e a impedância capacitiva, né, vai ser a parte imaginária. Entendeu? Por exemplo, quando eu fiz a divisão de 110 por 5, já deu 22. Só que você precisa achar qual é a fase da corrente. Aí eu só dou o módulo. Aí a fase da corrente é 30 em relação à tensão. Eu digo que a defasagem entre tensão e corrente é 30, né? Como é um circuito capacitivo, eu sei que a corrente está adiantada da tensão. A tensão tem 0, eu imaginei que seria, tipo, da divisão ia ser 0 menos 30. Não entendi. Eu desenhei isso na aula passada, na verdade, viu? Assim, tá gravado lá, mas olha só. Minha tensão está no 0. A fase, né? A fase dela está no 0. E eu sei que o circuito é capacitivo. Se ele é capacitivo, a corrente está adiantada da tensão. Então, eu já sei que a corrente está aqui para cá. E eu digo que a relação entre os dois ângulos é de 30 graus. Então, se a tensão está no 0 grau, a corrente está em 30 positivo. Isso. Na hora de fazer a divisão de tensão por corrente, fica fase 0 sobre fase 30. Isso. Aí, como é divisão, 0 menos 30. Isso.
Pronto, foi isso que eu fiz. Aí, dividir nos módulos de 110 por 5 já dá 22. Mas aí, Certo. na minha cabeça, esse valor de 22 fase menos 30 é da impedância total. Dizer, correto. Só que no resultado aí, a impedância do capacitor tá 22 fase menos 30. E o valor da resistência? Aí que é o problema, né? Que deu 22 fase menos 30 para mim, o total. Sim, pela resposta que aparece aqui, né? Isso. Entendi agora. Quando eu transformei o 22 fase Vamos menos ver. 30 em imaginário, É, aí tá ficou errado ali mesmo, tem razão. menos 11. Deixa eu ver aqui. Z vai ficar, né? A gente já viu, né? Vai ficar V sobre I, que vai ficar 110 fase 0, dividido por 5 fase 30, né? Então, o Z realmente vai ser o 22 fase menos 30 graus. Lá está como sendo o capacitor, tá errado. Ohms. Porque, olha só, quando você converte isso aqui para módulo e fase, né? Para real imaginário, deixa eu converter aqui. O módulo é 22, a fase menos 30. Isso vai dar 19,0 alguma coisa, menos J11. Acho que é Então, 0. oi? Eu acho que era 19,05. Isso, como é zero, eu vou considerar 19. Então, eu sei que o resistor é igual a 19 ohms, certo? Eu já achei o valor do resistor. E eu sei que o meu ZC, né, que é menos J sobre ômega C, ele vale quanto? Vale menos J11. Com isso, eu acho quem é o C, né? Mas o ZC, na verdade, ele já é menos... aqui, não, na verdade, não era a impedância do capacitor, essa letra B, é a impedância de carga. É um erro do roteiro, isso. É por isso que eu tinha colocado aquela dúvida de se o resistor era o real no circuito em série. Entendi. Não, na verdade, assim, a pergunta da letra B era para ser a impedância da carga, ou seja, do circuito série, entendeu? Que era justamente o passo a passo para a gente chegar. Certo. Mas você está certo, viu? Aí aqui a impedância do capacitor é menos J11, né? Seria a resposta, do jeito que está aí, a resposta para esse item B, né? Seria menos J11. Aí aqui a letra você precisa achar o capacitor, né? Então, aí aqui você substituindo, você acha quem é o C, né? Porque o ômega você sabe, né? Você conhece a frequência, que é 60 Hz, né? Então, você conhece esse ômega. Aí, fazendo essa igualdade aqui, você acha quem é o valor do capacitor, né? Mas se bem que nem precisa, né? Não peço não capacitor. Você precisa só do ZC para achar a tensão em cima do VC, né? Nem precisa realmente achar aqui o valor da capacitância. Mas, enfim, o ZC vale menos J11. Mas ficou esclarecido, então, né? Realmente tem um erro no roteiro, tá? Certo, era isso. Tá, joia. Eu também tive dificuldade com o fator de potência da questão 2. De qual roteiro? Do 14? Desse aí mesmo. Desse 12. Porque eu não sei se eu entendi muito bem, mas eu considerei a tensão, né? 110 fase 80, e a corrente total, que é... Você acertou a letra A? Eu só não tenho o valor comigo agora. Mas você... Eu fiz Pronto, a impedância complexa é a impedância equivalente aqui, certo? Certo. Pronto, quando você tem impedância equivalente, né, a potência complexa, né, ela vai ter o mesmo ângulo da impedância equivalente. Então, deixa eu só ver aqui a resposta. A impedância complexa, qual é a mesma questão? É questão 2, né, letra A. 3, a impedância ela vai ser 3,54 fase 8,1 graus. Então, ó, voltando lá.
o fator de potência eu não preciso calcular mais nada. Esse ângulo da impedância equivalente, se eu tenho uma fonte e tenho uma impedância, a potência na fonte é a mesma potência na carga. Então, se eu tenho o ângulo, né, da impedância, sempre vai ser o ângulo da potência. Lembra? Ó? O S, né, VI conjugado, isso aqui dá justamente, a fase vai dar S, ou a módulo vai dar S, e a fase vai ser o θV menos θI, que é justamente o mesmo ângulo da impedância. Então, quem é o meu fator de potência? É o cosseno desse ângulo aqui, 8,1 graus. Ah, sim, tá certo. Estava. Tá certo. Eu estava não considerando esse θV e o θI. Certo. Samara, eu estou vendo aqui tua pergunta. O V naquela equação da correção do fator de potência é o VRMS, tá? Samuel, as questões da prova, o normal é serem discursivas. Só essa primeira prova que, enfim, eu achei melhor fazer objetiva, mas provavelmente essa segunda prova ela vai ser toda discursiva. Ou então alguma outra questão objetiva só, tá? Algo mais, pessoal? Não vai ser no muito trabalho. Vai ser uma pergunta. Pode Porque eu fiz falar. uma prova e ela foi discursível, só que era só de botar o valor. Essa daí vai pelo menos mandar a foto para a senhora. Isso. Quando eu faço discursiva, é com foto, tá? É porque eu fiz uma que era assim, 50,1, aí deu 51. Pronto, aí tá errado. Pelo menos. Se você não mandar as contas, eu não vou ter como ver, né? Então, por isso que eu sempre peço que é para tentar aproveitar alguma coisa, tá certo? Tá bom, obrigado. Nada. Alguma mais pergunta? Eu vou colocando aqui por enquanto, eu vi que o Gladson quer perguntar, né? Pode falar, Gladson, mas eu vou colocando aqui no chat o formulário, tá? Tá presente? Não, professor, eu queria só saber uma coisa. Então, falar. no caso, não vai ser multiprova, não? No multiprova, sim. Sim, entendi. Ah, sei como é que é, então. Tranquilo. Viu? Algo mais, pessoal? Tem como a senhora fazer essa θV e θI na questão 2? Como assim? Encontrar os valores de θV O e θI? θV vezes θI, a fator de potência com o θV e θI. Assim, é porque eu vou ter de calcular, vou mostrar como fazer, tá certo? Você chegou a achar essa impedância equivalente, né, da letra A? Fase 98,13. A fase Olha só, do... a fase, o θV eu já tenho, né? O ângulo é 80 graus, certo? Que é o mesmo da fonte. Aí eu tenho de encontrar essa corrente. Aí eu vou ter de achar a impedância equivalente aqui, né? Aí, se eu quiser achar a corrente, né, ela vai ser V sobre Z. Entendeu? É só a lei de Ohm que eu vou fazer, né? Eu vou achar a impedância equivalente, porque eu conheço todos os valores aí das impedâncias, né? Vou fazer esse paralelo aí desses dois ramos, aí acho o equivalente. Aí, depois, ó, quando eu acho o equivalente, essa tensão é a tensão que está em cima da impedância. Então, a corrente que circula aqui vai ser essa tensão dividida por essa impedância. Aí, quando eu resolver isso aqui, né, o ângulo dela vai ser o θi. Aí eu posso fazer a diferença. Certo. Certo? Você tentou fazer assim, não bateu? Foi? Foi. Aqui numa casa tinha dado fase 98,13. A corrente. A fase de 98,13 graus, certo. Na verdade, eu acho que dá... Porque aqui já deu 80, então aqui vai dar 18 a diferença, né? E o ângulo... Não, o ângulo tem... A diferença das duas dá 8 e alguma coisa. Não, 88 não, aqui. Não, porque eu acho que... Quer dizer, pode ser, né? Porque eu errei, mas... meu ângulo da fase da impedância... Da impedância total tinha dado, eu acho que foi menos 8,1. A senhora deu 8,1 positivo.
Aí, O seu deu como negativo? no meu deu negativo. Aí, como na divisão o primeiro ângulo menos o segundo ângulo, aí ficou menos com menos, mais, aí deu 98. Então, acho que eu Entendi. errei essa soma aí. Dê uma olhadinha, se você não achar o erro, mandem no fórum que eu dou uma olhada para ver. Tá certo. Tá certo? Algo mais, pessoal? Todo mundo já respondeu a presença lá no formulário? Vou encerrando aqui a... Não, professora, não preenche não. Tá, vai preenchendo, vou encerrando aqui a gravação. Por hora.